Nessa terceira parte, nós vamos falar sobre o método fenomenológico e dentro dele vamos trazer a redução fenomenológica e as duas posturas essenciais que um pesquisador que usa esse método deve ter. Primeiro, o envolvimento existencial e posteriormente, ou junto, na verdade, o distanciamento reflexivo. A vivência cotidiana de uma pessoa, ou de qualquer pessoa, ela não pode ser atingida de forma direta, por uma observação direta. Na verdade, somente pelo próprio sujeito que experimenta e que vive essas experiências. Por isso, a professora Forghieri ensina que o ser humano ele não vive como uma roupa no armário e muito menos como uma planta. Ele vive em determinado lugar, em determinado tempo, tem consciência da sua própria vida e com os entes com os quais ele se relaciona, e ele vai atribuindo significado tanto aos entes com os quais ele se relaciona, quanto aos acontecimentos da sua vida. Por isso, o comportamento dos seres humanos eles revelam aspectos da experiência, porém quase sempre de forma indireta e incompleta. E dependendo da forma como se produz uma pesquisa, isso pode levar o pesquisador a se enganar. As situações que alguém vivencia, elas não possuem um significado em si mesmas. Na verdade, elas adquirem um sentido para quem as experiencia e que se relaciona à sua própria maneira de existir. O que é importante nisso? Os sentidos significados eles não estão lá que a gente vai e os encontra, não. Eles são produzidos na própria existência da pessoa. Por isso é uma experiência íntima. Só a pessoa pode falar sobre o sentido de ser no mundo. Então o método fenomenológico ele se apresenta como um excelente recurso para poder pesquisar a vivência. E vamos começar então agora com a redução fenomenológica. O que é a redução fenomenológica? No processo de tentar compreender a vivência de alguém, o pesquisador fenomenológico ele precisa se distanciar, e aí como nos dizeres da professora Forghieri, colocar em suspenso, se distanciar de tudo o que ele sabe ou acha que ele sabe sobre o fenômeno. Para que ele não contamine a sua compreensão do fenômeno com os conhecimentos prévios. Por exemplo, imagina que eu tenho interesse de pesquisar ou compreender o ser no mundo adolescente em conflito com a lei. Todos os dias a gente vê, ou em muitos dias, notícias que falam sobre isso. Na maior parte das vezes, defendendo a diminuição da maioridade penal, entre outras coisas. E se eu levar em consideração isso ao fazer uma pesquisa, eu vou contaminar esse fenômeno. E muitas vezes eu vou falar na boca do sujeito pesquisado. E não ouvir os significados, os sentidos que a experiência tem para ele. É importante também salientar que a redução fenomenológica, além de ser importante, mas o nosso querido filósofo Maurice Merleau-Ponty, ele fala assim, a redução é sempre relativa, impossível de ser completa. Na verdade, a postura do pesquisador tem que ser essa, de buscar sempre se distanciar daquilo que ele sabe ou acha que sabe sobre o fenômeno, para que ele não contamine a compreensão do fenômeno. É o sujeito que narra a sua experiência, por isso o pesquisador precisa se afastar de tudo que sabe, para que ele não, como eu falei anteriormente, contamine e comprometa a compreensão do fenômeno. Envolvimento existencial. O que é o envolvimento existencial? É o momento em que, ao colocar fora de ação os conhecimentos sobre o fenômeno que deseja compreender, o pesquisador se abre à vivência para nele penetrar. Então, se eu quero compreender o ser no mundo do adolescente em conflito com a lei, eu preciso me abrir para compreender essa experiência. Me abrir sinceramente, empaticamente. É preciso abrir-se verdadeiramente para entrar em sintonia com o fenômeno. Aí tem uma citação interessante, em outras palavras, da própria Forghieri, o pesquisador precisa iniciar o seu trabalho procurando sair de uma atitude intelectualizada para se soltar ou fluir de sua própria vivência, nela penetrando de modo espontâneo e profundo, para deixar surgir a intuição, percepção, sentimentos e sensações que brotam numa totalidade, proporcionando-lhe uma compreensão global, intuitiva e pré-reflexiva dessa vivência. Então, esse passo do envolvimento existencial é se abrir ao fenômeno. Eu quero compreender o fenômeno, eu preciso me abrir para poder ouvir, para poder compreender de forma sincera e profunda, para que eu possa me envolver verdadeiramente com esse fenômeno e compreendê-lo. O outro passo, que é o distanciamento reflexivo, é o momento onde o pesquisador procura estabelecer certo distanciamento da vivência para refletir sobre sua compreensão. Só uma questão importante aqui que a gente tem que salientar, esses passos não são igual tabuada não, 1, 2.
O tempo inteiro o pesquisador está se envolvendo e se distanciando com o fenômeno. Ele se envolve profundamente, tenta captar os sentidos, depois ele se distancia para tentar compreender esses sentidos e fazer a descrição desses fenômenos. E aí por isso é importante que ele se distancie e entenda que esse distanciamento nunca é completo. Você sempre está mantendo um elo de ligação com esse fenômeno que você busca descrever. Outra coisa importante que a gente pode falar sobre o método fenomenológico é o seguinte: nesse método, o papel do pesquisador é fundamentalmente descrever um fenômeno. O interesse do pesquisador é descrever as experiências, os sentidos, os significados, não mais do que descrever, ok? Nessa quarta parte, nós vamos tentar apresentar algumas contribuições do pensamento da professora Yolanda Forghieri para se compreender o ser no mundo da classe hospitalar. Então a gente começa com uma pergunta, né? Como a psicologia fenomenológica e o método fenomenológico colaboram para a compreensão do ser no mundo da classe hospitalar? Para responder essa pergunta, é preciso primeiro saber quem é o sujeito que está na classe hospitalar. Quem é esse ser no mundo que habita a classe hospitalar? Geralmente são crianças e adolescentes, mas não somente crianças e adolescentes, que por conta de alguma enfermidade ficam internadas e não podem frequentar a escola. Esses sujeitos experimentam no ambiente hospitalar uma mudança completa de sua rotina. Distanciamento dos familiares, do bairro, da comunidade, dos colegas, da escola, e passam a viver a rotina do hospital, que é uma rotina onde você é um número de quarto, um prontuário, você acaba lidando com vários profissionais de saúde por conta dos plantões, e tem ainda, né, outras questões que são as intervenções, que são medicamentos às vezes na veia, exames, entre outros. Todas essas vivências, essas experiências no ambiente hospitalar podem causar ansiedade na criança, no adolescente, solidão, tristeza e principalmente medo da morte. Então esse é o contexto que em muitos casos essas crianças e adolescentes da classe hospitalar experimentam, né? Um contexto onde a principal questão pode ser o medo da morte, dependendo da situação de saúde, da doença. E aí a primeira contribuição que a gente pode apresentar aqui, a partir do pensamento da professora Yolanda Forghieri, e aí utilizando Buber, né, porque ela utiliza no livro Psicologia Fenomenológica, é construir com o educando uma relação eu-tu. Lembrando que a relação eu-tu, foi falada no início desse vídeo, ela faz parte do modo sintonizado de existir, que é quando você está sentindo um prazer tão grande em um envolvimento total com uma determinada experiência, com uma pessoa, com uma situação, que você se sente completo. Então, produzir uma relação eu-tu com o educando, com um ser no mundo da classe hospitalar, pode ser uma forma, né, de reconhecer a dignidade nesse sujeito, para além de um número de quarto de prontuário. E é reconhecer, né, a dignidade desse ser no mundo num momento difícil, que é a internação. Esse momento é cheio de incertezas, né? Lembrando que as incertezas, as contrariedades, elas nos causam angústia. Essa postura do educador ou da educadora, ela vai acabar tendo como consequência o cuidado e a colaboração para que o sujeito ele consiga ampliar suas possibilidades de existir. A outra contribuição importante que a gente conseguiu fazer a partir da leitura da obra da professora Yolanda Forghieri é, reconhecendo que a internação pode causar angústia e diminuir a abertura do ser no mundo da classe hospitalar para as suas possibilidades de ser, os profissionais, os pedagogos, os profissionais de educação, devem construir práticas pedagógicas lúdicas que possibilitem modos de existir sintonizados, que foi o que eu falei anteriormente, para que o adolescente, para que a criança consiga transcender o ambiente hospitalar e eles possam ter, né, alguns momentos, utilizando a expressão do Martin Heidegger, né, que eles possam ter alguns momentos em que eles são ser no mundo além do mundo. E que possam, a partir, mesmo com a internação, com todos os sentimentos ruins que muitas vezes eles acabam experimentando, que eles possam pensar as suas vidas para após a internação. Entendeu? São essas questões, eu agradeço, um abraço a todos, boa noite.